Oi, meu nome é Adina Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio. E nesse vídeo a gente vai falar, eu acho que é uma coisa que vocês não acham pouco, não acham fácil aí na internet, aliás. O ciclo de vida dos papagaios, do nascimento à morte. Você sabe reconhecer um papagaio, se ele é novo, se ele já é um adolescente, se ele já é um papagaio mais adulto, idoso? A gente vai falar sobre isso. Eu sempre recebo essa pergunta, com as pessoas mandando foto e me perguntando se eu sei dizer a idade do papagaio. Será que só olhando pela foto dá para saber? Então fiquem ligados. Assistam o vídeo até o final. Complementar esse vídeo vai ter uma matéria extensa com fotos e muito mais detalhada falando sobre cada fase. O vídeo, na verdade, ele vai ser uma pincelada do que tem na matéria, tá certo? Então, assistam até o final. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar, tá bom? Antes de começar nas características dos papagaios, eu queria dizer para vocês que a ideia dessa matéria, a ideia desse vídeo, ela veio de um contato que eu recebi de uma seguidora que ela comprou um papagaio e, segundo ela estava decepcionada porque ela disse que o papagaio dela, apesar de no documento falar que ele só tinha 2 meses, ele tinha cara de papagaio adulto, né? Mais velho, não velho, mas de um papagaio já adulto. Ela disse que esperava outra coisa. E eu lembro também que quando eu comprei os meus, eu fiquei meio assim, porque a gente espera uma coisa mais que remeta a um filhote humano, né? Uma coisa mais delicada, mais, sabe? E o papagaio com 2 meses e meio, ele já está do tamanho de um adulto, ele já está completamente independente, mas ele é sim diferente de um adulto. E eu devo confessar que o papagaio dela realmente não tinha cara de filhotinho. Então foi daí que nasceu a ideia de fazer essa matéria, porque muitas pessoas sempre estão perguntando, ou mandando fotos e perguntando se eu sei, porque também teve muita gente que recebeu o papagaio de outra pessoa, ou herança de família, ou uma pessoa deu a pessoa papagaio sem documentos, então muita gente tem essa dúvida qual a idade do meu papagaio, tá certo? Então vamos começar. Quando eles nascem, eu vou colocar aqui uma sequência de fotos, vai começar a passar agora, deles assim que nascem, filhotes com 1, 2 dias, nos primeiros dias de vida, a gente vê que o papagaio ele nasce completamente dependente. Eles nascem cegos, né? Cegos, que está com o olhinho fechado, totalmente pelado, então eles precisam de aquecimento, totalmente desprotegido, eles precisam ser cuidados. Ele não é aquele tipo de bicho que já nasce, como a gente vê, por exemplo, da gente de um cavalo, de um bezerro, que ele nasce e já levanta, daqui a pouco já está mamando, já está correndo, já está andando. Ele é totalmente diferente, ele é extremamente dependente. Outra coisa importante de dizer nessa fase aí, que vamos colocar de 1 a 60 dias, né, de 1 a 2 meses, é a rapidez com que ele se desenvolve. Na sequência de fotos dá para vocês verem como ele cresce rápido, como ele chega rápido ao tamanho de adulto. E é importante pontuar que a gente fala que ele chega rápido ao tamanho de adulto, porém, ele tem feições de criança. Ele apesar de ser grande no tamanho já, e de estar completo os 2 meses, 2 meses e meio, ele já está completamente empenado, as feições dele são juvenis. Eu sempre comparo com o adolescente humano, por exemplo, né? Nós encontramos crianças com 12 anos, com 1,70 m, 1,80 m e já passou por todas as transformações do corpo, já tem pelo, já tem tudo, né? Mas ele tem uma feição juvenil.
E ao longo da vida, quando ele vai crescendo, ele vai encorpando, né? Ele vai criando o corpo, criando músculo e ficando com feições de homem. E é assim com os papagaios. Se vocês compararem as fotos dos papagaios, eu vou colocar na sequência ao longo do vídeo as fotos dos meus de empada e azeitona ao longo da idade deles, você vai ver que tem muita diferença, que ele tem realmente um ar infantil, um rostinho de criança que vai mudando ao longo do tempo. Essa fase inicial também é uma fase muito delicada, sabe? Porque doenças que eles venham a ter nessa fase vai comprometer em tamanho, em porte, na saúde futura, compromete tudo na idade futura dele. A questão da desnutrição também, uma ave que não tem uma boa nutrição, ela vai atrapalhar a formação dela e ela não vai atingir todo o potencial de ave que ela poderia atingir devido a esses problemas de doença e de desnutrição que ela tenha passado nessa fase inicial. Os problemas mais comuns de doenças nessa idade é a questão de doenças respiratórias, devido a estar peladinho, então muitos tutores levam peladinho para casa, não sabem fazer o aquecimento correto, que eles têm temperatura correta, têm a forma certa de aquecer, então há uma incidência maior de doenças respiratórias nessa fase. E as próprias doenças mesmo foram adquiridas, como vírus e outras coisas que passou de pai para filho, ou contaminações ali por um ninho mal limpo, né? A caixinha não foi limpa direito e houve contaminação bacteriana, na própria manipulação do filhote também. Então são coisas muito comuns de acontecer nessa fase de idade. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse período da infância, né? Da sequência de quando eles são bem novinhos e o resto da infância deles. Então, como é que a gente vai conhecer que esse papagaio, eu estou falando dos amazonas aqui, que ele é um filhotinho ainda? Quando ele nasce, como eu falei, cego, porque o olho está fechado, né? E quando ele abre o olho, você vê que o olho dele é escuro, é bem escuro. Isso na arara também, gente. Então, você olha o olho daquele papagaio, é um olho escuro. Se você pega um papagaio com o olho já amarelo, você já vai saber que ele não tem só 2 meses, né? Com 2 meses e meio, 3, aí esse olho já começa a amarelar e ele vai amarelando ao longo dos meses, até na idade adulta ele tá aquele laranja bem forte. Então ele nasce, se você pegar um papagaio com o olho laranja bem forte ou já amarelado, você já sabe que ele não é bem filhotinho, bem novinho, porque eles nascem com o olho escuro. 2 meses e meio o olho deles ainda está escuro. Outro ponto também, isso é bem característico do aestiva, do famoso papagaio verdadeiro, é que ele não nasce já, porque isso é da marcação de cores deles. A gente sabe que ele tem vermelho no ombro, né, azul embaixo das asas. Cada papagaio tem sua marcação de cores característico da espécie. E no aestiva, ele tem que ter, o aestiva, a máscara ao redor do olho. Independente se essa máscara é extensa, ela é grande, se ela é menor, se ela tem pouquinho amarelo, mas ela tem que ter o amarelo ao redor do olho. Diferente se eu for comparar, por exemplo, com o papagaio do mangue, que é o amazona amazônica, que o amarelo dele é da bochecha para baixo. Ele não tem amarelo ao redor do olho, é da bochecha para baixo. O papagaio verdadeiro, ele tem o amarelo ao redor do olho. Só que eles não nascem obrigatoriamente já com essa máscara pronta. Vocês vão ver na foto aí do empada de azeitona. A azeitona, quando nasceu, ele era completamente verdinho e ele tinha 2 bolinhas amarelas, uma aqui e uma aqui. Cada lado da testa ele tinha uma bolinha apenas amarela, era uma peninha só aqui. E empada tinha uma manchinha assim amarela pequena. Quando você vê já a azeitona, lá por volta de 1 ano, né? Perto de 1 ano, 1 ano e 3 meses, ele já está com a máscara, ele é o que tem mais amarelo, a máscara completamente amarela e bem mais larga que a azeitona. E o de azeitona também, o amarelo se espalhou e a máscara dele já está pronta. Então se prepare para haver transformações. É sempre legal você fotografar seu papagaio
e comparar a foto dele de filhote com a foto dele de adulto. Você vai ver ao longo dos meses essa transformação neles, justamente nessa fase que a gente chama da infância. Sobre essa fase aí também, é importante dizer que eles saem da papa com 3, 4 meses, eles já estão fora da papa. 2 meses e pouco, 2 meses e meio para 3, eles começam a rejeitar a papa. Isso é uma preocupação de muitos tutores. Eles começam a se apavorar porque não entendem porque o papagaio está rejeitando a papa. Mas é normal. É uma programação, digo que é uma programação da natureza com eles, né? Porque essa fase, quando eles estão no ninho, eles perdem peso para ficar mais leve, porque eles vão começar a dar os primeiros voos, a sair do ninho e dar os primeiros voos com os pais. E eles precisam estar leves para isso. Ele não pode estar mais com aquela bolona do papo cheia como ele ficava. Então, quando ele é bem filhotinho, eles comem muito de uma vez com aquela bola super pesada, imensa, né? E depois eles comem mais vezes em volumes menores para não ficar tão cheio e tão pesado. A natureza ela é perfeita, né? E os tutores acham que ele vai continuar na hora que comer ficando com aquele papo imenso e não ocorre dessa forma. Então, gente, nessa fase é normal que eles tenham uma perda de pelo menos 10% do peso dele. Não se assuste. Quando as coisas normalizarem, ele já estiver saindo do ninho, voando, procurando a comida dele, com a rotina dele normalizada de novo, ele tende a recuperar esse peso e a seguir com a linha dele de encorpar, tá certo? Então, ele ainda é filhotinho, jovem, né? Tá na juventude, na infância, a primeira infância dele. E ele tá nesse período de se desenvolver. E o desmame ocorre dessa forma, ele vai diminuindo para sair, você vai tirando, é normal que ocorra essa coisa toda. É importante falar um pouquinho sobre as doenças que ocorrem nessa fase dessa primeira infância, eu chamo infância e juventude deles, mas a primeira infância deles, as doenças mais comuns que vocês vão achar que chegam nas clínicas é por perfuração do papo devido à papa muito quente. São papagaios que aspiraram papa, às vezes não é nem porque se deu com sonda e colocou na via errado, mas só do tutor da papa em excesso. Então, recapitulando, as doenças mais comuns nessa fase são essas, problemas decorrentes do manejo na alimentação, papo perfurado, a queimadura do papo, aspiração da papa porque entrou papa na via errada ou por volume excessivo. Quando você dá papa em excesso, ela tende aquele excesso pode migrar para outra via, isso causa infecção. Essa infecção pode evoluir para pneumonia e outras doenças mais graves. Os problemas respiratórios também devido a pena não está, o implemento dele não está completo. São os problemas mais comuns que ocorrem e os erros também mesmo na questão da nutrição, que causam outros tipos de doença, outros tipos de deficiência, né? Fora aves que vêm já com algum vírus, alguma doença, não fez exames e essas doenças ficam incubadas. Tem muita gente que acha que se a doença não apareceu em 40 dias é porque ela não existia, e não é bem assim. O manejo do tutor pode ser muito bom, ele ter comprado uma ave contaminada e ela não apresentar aquela doença porque o manejo foi muito bom, ela não baixou a imunidade a ponto dessa doença se manifestar, né? Não se estressou e ela seguir meses, um ano depois, ela vinha apresentar sintomas de uma doença que ela já vinha com ela de algum vírus, tá certo? Nessa idade também ocorre as primeiras comunicações, sabe?
Tem aves que isso acontece muito mais tarde, tem aves que é muito mais cedo. Tem aves que com 4 meses, 5 meses já manda aquela primeira palavra, outros ficam ensaiando, mas não se bitolem nisso, porque nem todas as aves falam, mesmo das famosas, como o papagaio do Congo, como o nosso brasileiríssimo papagaio verdadeiro, apenas 2 de cada 10 falam. É assustador, né? Porque ele tem fama de falador e todo mundo acha que comprando um papagaio automaticamente vai ter um bicho que fala em casa. E tem muitos que não falam. Então, se o seu não fala, ame do mesmo jeito, porque são maravilhosos assim mesmo. Mas é nessa época que eles começam, tanto se eles estiverem num bando de aves, como se eles estão com o seu bando humano, que eles começam a prestar atenção, a aprender nomes, a prestar atenção nos sons. É uma fase de muito, muito, muito aprendizado. Eles estão aprendendo o mundo inteiro, né? E é uma fase legal e uma fase importante para a gente ficar ligado como tutu, né? É igual a criança. Aquela fase inicial até os 6 anos da idade é muito importante. E o cérebro, ele tá ali, sabe? Molinho, pronto, igual uma esponja que tudo que você coloca ele absorve, ele aprende mais rápido. A mesma coisa são os papagaios. Tudo que você tem que ensinar ele, é uma fase boa de se começar a aprender, fazer esses exercícios cognitivos, truques, a quem deseja praticar voo livre, a quem deseja ensinar mesmo cores e tudo, músicas e tal. É uma fase excelente, uma fase que eles observam muito e é muita informação. Eles estão aprendendo sobre comida, sobre as texturas da comida, sobre os horários da família. Eles estão absorvendo tudo que ocorre no ambiente deles. O que é que pode fazer, como é que o tutor dele o que é que ele gosta, como é a rotina da casa. Tudo, tudo. É uma fase de muita descoberta, é uma fase muito ativa na vida desses papagaios. Aos 6 meses tem uma muda muito importante, a primeira muda forte, mais forte deles, porque eles mudam ao longo do ano inteiro, eles vão trocando as peninhas, mas aos 6 meses ele tem uma muda assim, que você observa, você presta atenção em achar muitas penas caídas no chão, não chega a ficar buracos no empenamento deles, mas você começa a achar muita pena trocada no chão, né, que cai dessa troca. O empenamento fica meio assim falhadinho, meio esquisitinho, mas é normal, essa muda mais forte que acontece aos 6 meses. Da adolescência. Você achou que ele não passava não? Pelo que eu chamo da aborrecência. Eles passam pela aborrecência, infelizmente. Passam pela aborrecência sim, pela famosa adolescência. Eles começam a sofrer as primeiras ações de hormônios e tem uma característica comportamental importante, porque eles, além de estar sofrendo essa questão hormonal neles, eles já aprenderam muita coisa, eles já dominam bem o voo, eles já conhecem o tutor muito bem, eles já sabem fazer disputas psicológicas, testar a paciência do tutor. Eles são mais desafiadores, ele vai desafiar, da mesma forma que o adolescente está virando adulto e quer, sabe, dizer, eu sou adulto, já sou um homem e eu não preciso de vocês, sabe, e quer se afirmar como pessoa. O aborrecentezinho do papagaio também, ele quer se afirmar, ele quer firmar o lugar dele no bando, então é uma fase bem complicada, uma fase que eles estão assim, explodindo de energia. E essa energia, se ela não for muito bem canalizada pelo tutor, com exercícios, com atividades, e entender também aquele papagaio, porque se o papagaio faz birra e você vai fazer birra também com ele, vai virar uma guerra, né? Se ele te agride, como a gente, infelizmente, eu já acompanhei casos de papagaios que sofreram uma agressão, ele dá uma bicada e o dono dá uma pancada nele, ou não aguenta, pega um cabo de vassoura e bate. Infelizmente, a gente sabe que tem esses casos.
que isso acontece, isso aí você pode perder aquele papagaio, você vai perder a confiança dele, você vai, sabe, comprometer todo o futuro. Então é aquela questão de a gente tem que ter paciência para educar esse ser que está em crescimento, que está em evolução, para que ele entenda que apesar que ele esteja querendo se afirmar, e muitas vezes se afirmar como líder do bando, esteja disputando com você esse lugar de liderança, a gente tem que ter paciência. E que se a gente tiver paciência e souber conduzir isso e mostrar que existem regras nessa vida social, o que pode e o que não pode ser feito, o que não é aceitável, né? Nessa relação, você vai ter no futuro um adulto mais estável, um adulto mais equilibrado e um adulto que é seu amigo e seu parceiro. Então entendam que ele está numa fase confusa, uma fase que ele está se afirmando no mundo e uma fase que ele também está sofrendo ações muito fortes em níveis elevados de hormônios. E justamente por isso, por toda essa atividade, essa turbulência que ele está vivenciando, se eu pudesse dizer, eu estou jogando, gente, na categoria doenças, mas são coisas que chegam mais às clínicas. Nessa fase vai ter muito de acidente e intoxicação. Eles estão descobrindo as coisas, eles vão testar tudo que o bico achar. Então vale muito o dobro de atenção da gente do que tem no ambiente deles, de produto tóxico. Tem gente que acha que ele vai saber qual a planta tóxica e qual não é, eles não sabem, eles aprendem isso com os pais na natureza. Lembre que o seu não nasceu na natureza, e para os que infelizmente vêm de tráfico e nasceu na natureza, mas foi tirado do ninho, ele não teve tempo de aprender isso com os pais, porque eles nem tinham saído do ninho para ter essa aula ainda, né? Então, eles não sabem qual a planta que eles podem ou não comer. Então, na casa da gente, eles podem ter acesso a plantas tóxicas, comer. Algumas são muito tóxicas a ponto de levar rapidamente a óbito e outras vão intoxicar seriamente. Podem deixar eles desmaio, convulsão. Algumas plantas causam vômito grave e outras complicações. Então, a intoxicação com produtos que a gente tem em casa, que eles possam ter acesso, um produto de beleza que a gente não viu, um hidratante. Na cozinha tem muitos produtos que eles não podem, né? Inclusive, eu já vi gente que o papagaio se intoxicou com abacate, não porque a pessoa deu, mas a pessoa deixou na fruteira, né? E numa dessas o papagaio foi lá na fruteira e comeu. Então, acontece muito de chegar em clínica, esses casos de intoxicação. A nutrição errada também, ela é sempre presente ao longo da vida, porque a um momento o corpo dele, isso vai variar de um para o outro, vai sofrer. E essas questões de acidente é uma fase que costumam ter muito acidente por brinquedo inadequado, acidentes de diversos tipos, choque, afogamento também é muito comum. As pessoas acham que se ele voar, as pessoas acham que pelo fato da ave voar, se ela cair na água, ela vai saber sair. Mas ela fica tão ensopada que aquele peso na pena dela não deixa ela sair. Ela não consegue sair, por exemplo, se ela cair num balde, numa piscina, ela morre ali afogada. Então a gente tem que ter cuidado com essa questão também, tá certo? Nessa fase da adolescência. Vamos agora para a idade adulta. Eles crescem. Aves adultas, eles cresceram e vamos considerar eles adultos lá por volta dos 5 anos, 6 anos, né? Já estão na maturidade de fato sexual, já querem reproduzir e eles tendem a ficar mais difíceis nesse período, mais complicados se por uma eventualidade eles estiverem pareados com você e lhe ver você tutor como um parceiro sexual deles. Alguns ficam frustrados por não conseguir acasalar e ficam agressivos com o tutor ou agressivos com outras pessoas por ciúme, porque ele entende que o tutor é o parceiro sexual dele. Não admite que ninguém chegue perto, fica uma relação bem complicada.
Por outro lado, passada essa fase, no normal, se a ave ela foi manejada na fase de filhotinho, né? Na fase da primeira infância, na adolescência dela, se ela foi bem manejada, bem conduzida, bem educada, a tendência é que você tenha uma pessoa madura ao seu lado, um papagaio mais equilibrado, é um papagaio mais companheiro, um papagaio que entende as suas reações que ele, em alguns pontos ele não entendia e que você também já conhece as reações dele. É um papagaio mais tolerante, é um papagaio mais paciente também. Ele é um papagaio muito mais legal, ele é maduro de fato, ele entende o contexto das coisas. Para você ter ideia, os meus eles davam umas bicadas fortes que machucavam muito. E hoje em dia, fazendo 5 anos agora, a bicada dele não machuca mais, não corta. Por quê? Porque quando ela é filhotinho, ele não tem noção de força. Então ele bica e machuca e corta. Hoje em dia ele já consegue bicar para me avisar, ele dá aquele apertãozinho, mas ele não corta, ele tem maior controle da força dele, né? Então se você tem um papagaio que ele foi bem educado, massa. Agora, se você tem um papagaio que era difícil na infância, difícil na adolescência, você não soube corrigir isso, você não procurou ajuda, junta isso com essa fase de reprodução, com o desejo dele de acasalar, você vai ter um grande problema. E é justamente por isso, nessa fase que eles estão adultos, que aumenta os casos de pessoas que se arrependem, que doam, que abandonam, que diz que não quer mais, que não aguenta o papagaio, porque o papagaio ele está dando muito problema, ou que o papagaio está muito agressivo, porque é nessa idade que tudo aquilo que você não resolveu, igual acontece com as crianças, você não educou quando era criança, ele vai, na idade adulta, virar uma pessoazinha terrível e difícil de lidar, tá certo? Então, é isso. Agora, quanto ao aspecto físico, voltando à questão inicial do vídeo, da matéria, sobre as mudanças neles, quando ele chega a essa idade considerada de fato como adulto, você não vai conseguir mais diferenciar esse papagaio quando ele dá 2 anos, 3 para frente, e agora com 5 anos, 10, você pegar as fotos do papagaio com 5, com 10, com 15, com 20, com 30, com 40 anos, com 50 anos, você não tem como saber a idade visualmente, porque eles não têm mais mudança visível, como por exemplo é no humano, né? Se eu pegar a minha foto com 10 anos, com 15, com 20, com 30 anos, com 40, você vai ver mudanças nas minhas feições. No papagaio você não vê, você já não sabe, porque não tem mudança tão aparente nele, como acontece com a gente, que vai perdendo colágeno, assim, tão visível. Eles têm essa perda de massa, eles têm sim, eu vou explicar isso agora, na próxima fase que eu vou explicar, que é a idade adulta, mas assim, visualmente falando, você olhando, você não vai conseguir identificar isso. Bem, eles ficam idosos. Tem gente aí que fala com muito orgulho, minha tia teve um papagaio que morreu com 30 anos, acredita? Ou morreu com 40 anos, você acredita? Como se o papagaio tivesse, assim, equivalente ao humano, chegado a 100 anos, sabe? Viveu muito, não viveu nada. Ele morreu muito jovem, porque a expectativa de vida dele, quando bem tratado, né, e que existem vários registros, é do papagaio chegar a 80, do papagaio chegar a 90 anos. Então, se ele tem potencial, se bem tratado, ele pode chegar a 80, 90 anos. Quando ele morre com 30, 40, ele morreu muito jovem mesmo. Mas ele não tem, como eu falei anteriormente, essa mudança tão facilmente identificável por ele ser completamente coberto de pena. Ele tem sim uma perda de massa muscular, quando ele já está nessa fase idoso, 60, 70 anos, ele perde um pouco de massa muscular. Ele vai ter um pouquinho de mancha, mas você só vai conseguir perceber em aves muito velhas, mais nas aves como arara, que tem um rostinho mais peladinho, que você consiga
ter acesso à pele dela. Não é uma coisa visível como da gente, sabe? Mas tem essas mudanças, um afinamento na pele dos pés. Só que a gente tem que ter muito cuidado para não olhar, já que não tem essas mudanças significativas, e precisa de um olho treinado, precisa que seja um médico experiente também. Visualmente a gente, como leigo, não vai conseguir saber se, por exemplo, essa perda de massa muscular dele, nesse papagaio, que pode ocorrer com ele jovem, por doença, ou se é de velhice, sabe? Na velhice a gente sabe que isso tudo vai ocorrer, né? Então, ocorre por velhice, mas pode ocorrer muito antes, afinamento de pele, perda de massa muscular, por questões de idade, tá certo? Então é bom deixar claro isso. Quando eles estão muito idosos, já com 70 anos, pertinho, chegando para os 80 anos, eles começam a ficar, é o que os tutores que têm papagaios na cidade relatam, é que ele é um papagaio normal, de maneira geral é normal, lógico se ele for sadio, porque cada doença vai afetar ele de alguma forma, dependendo da doença vai mudar alguma coisa nele. Mas eles tendem a ficar, como nossos velhinhos, um pouquinho mais lentos só, mas de maneira geral é normal. As doenças mais comuns, voltando a quem conseguiu chegar nesse vídeo até aqui, eu não vou entrar no detalhamento das doenças, porque na matéria em texto, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, e também nos comentários, o link para a matéria em texto. Eu vou falando das doenças comuns à velhice, mais detalhadamente falando dela. Aqui eu só vou falar as que existem, que é comum aparecer na velhice, mas pode aparecer antes. A artrite é uma doença atribuída à velhice. A artrite é uma inflamação, né? Muito dolorida por sinal. Catarata, tem outros problemas oftalmológicos também devido à idade, mas assim, o mais famoso, o mais comum que vocês conhecem é a famosa catarata, que ela pode ser por trauma ou por outras coisas, mas é uma doença também característica da idade, essa perda visual. E é importante que vocês leiam lá na matéria em texto, porque isso afeta inclusive o comportamento do papagaio, tanto a catarata como as outras doenças, mas a cegueira ela vai afetar também muito na rotina. Pododermatite é comum na idade, diabetes é comum na idade, doenças hepáticas, as doenças de coração. Então muita gente, o papagaio cai durinho, diz, morreu do nada, ele estava bonzinho. Não, o papagaio pode ter tido essa morte súbita dele. Em várias vezes que você vai fazer a autópsia, ele pode ter uma cardiopatia que ele tinha, ou congênita, ou da idade, né? Ou do problema mesmo de excesso de gordura, mas as cardiopatias, doenças renais também costumam aparecer com a idade, tumores, sejam eles os tumores benignos, como também os malignos, não é que eu tirei isso, hein? Malignos, inclusive o melasma, que tem pessoas que acham que porque ele é coberto de penas ele não tem doença, um câncer de pele agressivo como esse, mas eles podem ter sim, e há registros na literatura médica de papagaios com melanoma. E a arteriosclerose também é uma das doenças, estou pincelando aqui algumas, tá certo? Como cuidar de uma ave idosa? A ave idosa, ela já passou por muita coisa, o corpo já está bem cansado, né? Então, a ave que eu diria que vocês precisam aumentar a frequência dela no médico, né? Se você fazia check-up de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos, passar isso para 6 em 6 meses. É uma ave que ela tem que estar olhada, acompanhada pelo tutor muito de perto e por esse médico também. A alimentação dela também é uma coisa que você sempre tem que pensar. O médico disse, ela tem doença renal. A alimentação dessa ave vai mudar, tá? E isso você tem que perguntar ao seu médico. Ele já não vai mais poder comer tudo. Se é uma ave que tem diabetes, se é uma ave que tem problema hepático. Então, ter esse cuidado na alimentação da ave, de acordo com a doença dela. Tudo vai afetar nesse quadro, tá certo?
o humor dela vai mudar, vai ter dia que ela vai estar realmente mais cansado, os hormônios também vão estar aí, vai diminuir, isso também mexe com tudo. Pensem nessa questão que eu falei da alimentação, pensem na questão da estrutura, também relacionada às doenças da ave. Então, se a ave é uma ave que ela tem artrite, ela vai sentir muita dor, ela vai ter dificuldade de empoleirar. Então, toda essa estrutura que ela vive, ela tem que ser pensada se sua ave já não vê bem, de acordo com essa vivência que ela está tendo, com as doenças aí que ela vai ter devido à idade. Então, a estrutura da ave, até por ela ser mais lenta, ter mais dificuldade, se pensar toda essa estrutura, os poleiros, tudo adequado às dificuldades que ela vem apresentar nessa idade. E a morte é triste, é dolorosa, uma saudade grande de quem se foi, mas ela faz parte, né? Ela faz parte, mas o recado que eu tenho que dizer por essa última fase da vida é que quando a gente tem uma qualidade de vida e tem uma vida bem vivida e uma vida feliz, que ele consiga ter uma morte que não seja tão dolorida, tão horrível, né? Porque a morte é uma coisa natural, é uma despedida, para quem acredita, é ir para um plano melhor, é uma elevação, sabe? É um segmento de alguma coisa, não eu vou entrar nessa parte aí não, tá certo? Mas que você consiga viver o máximo de tempo possível com o seu papagaio e que essa morte chegue bem tarde, que é o que a gente espera, né? Que ele tenha uma vida longa, feliz e principalmente com qualidade. Eu espero ter ajudado. Não esqueçam de ler a matéria em texto, não esqueçam de compartilhar, isso vai ser muito importante pra gente, ajuda pra caramba. Se vocês gostaram, curtam, comentem aí qual a idade do seu papagaio, o que é que vocês percebem, como é que vocês acham que eles são. Se eu falei alguma loucura, deixe seu comentário aí, tá bom? Beijo, tchau!